Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, apenas o versículo 44, aproveitar que você está em pé, e aqui tem a facilidade do telão, né? Se não quiser abrir a Bíblia, já tem o telão ali. Diz assim: ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. E você diz amém para tomar o seu lugar de assento. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar pela primeira vez nessa igreja tão bonita, esse lugar suntuoso, essa casa construída para o dono do céu. E estendo a minha gratidão ao pastor da igreja, o pastor Joé de Moraes, não é isso? Pastor simpático, receptivo, que por indicação nos recebeu com carinho. Também o vice-presidente, pastor Júnior, na saída nos recebeu ali com muita alegria. E os demais obreiros que compõem o ministério dessa casa. Ao meu amigo pastor Tarcísio Vale, que é uma bênção. Eu conheço muitos pastores no Brasil, cada um tem um ministério diferente, mas o pastor Tarcísio, ele tem servido a igreja do Senhor todos esses anos que eu conheço ele, com um ministério de cura, de libertação, e Deus usa muito ele, e nós louvamos a Deus pela vida dele. Como disse o pastor, eu sou do Nordeste. Pastor, eu moro há 21 anos em Santa Catarina, e as minhas palavras sempre me denunciam que eu sou do Nordeste. Eu estava em São Paulo a semana passada, eu peguei um Uber, e o moço do Uber simpático perguntou: pastor, o senhor é da onde? Eu falei: Santa Catarina, sou de Itajaí. Ele olhou assim para mim e disse: você é catarino mesmo? Eu falei: eu resido, mas eu sou do Nordeste. Ele disse: agora está explicado. As suas palavras lhe denunciam. E nós estamos felizes por estarmos aqui. Queridos, eu acredito que todos os crentes, pelo menos depois de um ano de fé, conhecem a história da mulher do fluxo de sangue. Uma história muitíssimo conhecida, a gente já ouviu tantas vezes, mas eu gosto da Bíblia, que a Bíblia sempre tem pérolas para a gente que é assembleano, que é aluno da escola dominical, que gosta, a gente sempre está aprendendo coisas novas com a Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos, que estão divididos em 31.173 versículos, que formam essa biblioteca maravilhosa. Então nós temos muita coisa de Deus, até um arrebatamento da igreja para aprender com a Bíblia. Eu vou pregar uma mensagem com o tema: o seu milagre vai servir de inspiração. Já que nós estamos numa campanha de bênção, quem acredita em milagre de Deus aí? Então eu quero que você guarde a temática desta campanha. O seu milagre, quem está esperando um milagre? O seu milagre, a sua bênção, vai ser inspiração para alguém. A mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos. E eu estava pregando uma certa vez na igreja, e eu disse para uns irmãos que, dentre as muitas mulheres, santas mulheres de Deus que existiram na Bíblia, uma das mulheres que nos mostra um legado de fé, de perseverança, de determinação, é a mulher do fluxo de sangue. 12 anos é um período muito longo para alguém suportar uma enfermidade constante no seu corpo. E eu costumo dizer que esta mulher, o problema dela não é só o problema do fluxo de sangue. A vida dela, devido ao problema do fluxo, vai desencadear outros problemas. Por exemplo, o texto diz que ela está gastando o seu dinheiro, os seus recursos com os médicos, e por nenhum médico pudera ser curado. E uma coisa que é bem natural na vida da gente: todos nós investimos procurando retorno. Isso é normal. Você faz um investimento em qualquer área da sua vida. Até quando você está investindo tempo em oração, você sabe que vai ter retorno do céu para a sua vida. Tudo que você faz, se você dizima, se você oferta, todo investimento de recursos ou qualquer área vai ter
retorno, porque Deus trabalha nessa prerrogativa de recompensar a quem semeia em qualquer área da sua vida. E essa mulher vai se decepcionar, porque o texto diz que ela está gastando os seus haveres e ela não está tendo retorno. Automaticamente, quando nós estamos fazendo algo e estamos tendo um prejuízo, é bem normal desencadear no ser humano uma das doenças que os médicos chamam de doenças psicossomáticas. Ou seja, algumas pessoas que estão com as suas emoções afetadas, as suas emoções foram afetadas porque elas tiveram uma situação que passaram a enfrentar e aquilo desencadeou nelas uma doença emocional. Ninguém vai dormir saudável e acorda com depressão. Ninguém vai dormir super saudável e vai acordar com crise de pânico, com ansiedade, com fobia ou uma doença emocional. Eu li um documentário de alguns médicos americanos e eles dizem que qualquer doença emocional, ela é resultado de uma situação catastrófica que não foi resolvida, de um problema no relacionamento, de um problema nas finanças. Eu estava na cidade de Recife, ou seja, na cidade de Garanhuns, uma cidade que fica a 200 quilômetros de Recife, e a juíza da 9ª vara da infância de Recife estava celebrando um casamento. Eu estava com alguns irmãos da igreja naquela celebração, e ela disse para a gente: eu estou muito preocupada com essa cidade, porque quando terminar essa celebração aqui de vocês, eu vou assinar uma pilha de divórcio. Ela fez mais ou menos a metragem, quase 1 metro de divórcio, e ela disse para a gente: pasme os senhores, que a maioria desses divórcios, eles são resultados de problema nas finanças dos casais. Quando se fala em divórcio e separação, a primeira ideia que a gente tem é que houve traições e coisas semelhantes. Porém, essa juíza disse para a gente que foram problemas nas finanças daqueles casais, e eles não puderam suportar, não tiveram maturidade nem experiência. Em suma, faltou também a bênção de Deus. Então, quando alguém enfrenta um problema que não é resolvido, obviamente vai se desenvolver outros problemas no seu corpo. Então, a mulher do fluxo de sangue, ela está doente fisicamente e ela está doente emocionalmente. Mas ela tem um terceiro tipo de problema que, na minha opinião, é gravíssimo. Até porque todos nós, seres humanos, nós temos uma tendência de nos relacionarmos com pessoas. É natural a gente ter um relacionamento com pessoas da família, com a irmandade da igreja, com vizinhos, com amigos. As pessoas que elas não gostam muito de relacionamento, elas têm mais probabilidade de desencadearem uma doença emocional. Os médicos dizem isso. E nós, olhando para a Bíblia, nós entendemos que esta mulher, pastor Gilberto, não podia ter relacionamento porque a lei proibia. A Bíblia diz em Levítico capítulo 15, versículo 19, que toda mulher que era portadora de um fluxo de sangue, ela não podia ter relacionamento social. Por quê? Porque aonde ela chegava, o lugar se tornava imundo. Era a própria lei que trazia essa determinação. E as pessoas sabiam muito bem que não podiam convidar aquela mulher para a festa de aniversário de 15 anos, para a festa de casamento de alguém. Ninguém convidava aquela mulher. Então, automaticamente, ela está sendo excluída da sociedade. E nós sabemos muito bem que todas as pessoas que elas são excluídas do ciclo social, que elas são desprezadas, que elas são vítimas de bullying por parte da sociedade, elas se tornam pessoas emocionalmente, mais uma vez, afetadas. Então, esta mulher está vivendo uma verdadeira crise existencial, sem contar que o texto diz que os seus haveres, os seus recursos estão se acabando, e a gente sabe que uma das piores coisas que enfrentamos é a falta de recursos. Quando você não tem condições de cumprir seus compromissos, às vezes a gente faz alguns planos e tem que mudar os planos porque o recurso não foi suficiente, e isso também desgasta
traz problemas e pode ter consequências gravíssimas, igual eu falei para vocês, o testemunho das pessoas que estavam se separando. Então, esta mulher, ela vai ter um outro tipo de problema, além de estar doente fisicamente, ela está doente emocionalmente, ela está excluída literalmente do seu convívio social, ela está com um problema nas suas finanças, ela está vendo o dinheiro se acabar, não está tendo resultado na sua saúde, e ela tem um outro tipo de problema, ela não pode ir no culto. Eu fui estudar sobre a história dessa mulher e eu descobri que ela morava em Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, era normal que os moradores de Cafarnaum fossem no templo em Jerusalém. E eles iam no templo, apesar das mulheres não terem acesso igual aos homens em alguns lugares do templo, mas havia em Jerusalém o chamado pátio das mulheres, onde as mulheres estavam com os filhos para conversar, para reverem-se umas às outras, e esta mulher foi-lhe vedado o direito de também ir no templo. Ela não tinha esse direito de estar no templo, aonde Deus poderia lhe ajudar. Então vejam os senhores e as senhoras que estão nessa noite, nessa casa, que nós estamos falando de uma mulher que está vivendo uma crise muito intensa na vida dela, mas eu achei tão interessante que a Bíblia diz que Jesus decidiu, porque havia uma profecia sobre isso, de ir morar na cidade de Cafarnaum, aonde esta mulher morava. Eu costumo dizer que Jesus faz coisas para ajudar alguém que os homens não farão. Jesus faz coisas para resolver problemas de pessoas que nós homens não temos condições de fazer. Jesus vai morar em Cafarnaum e é a Bíblia quem diz que a fama de Jesus se espalhava. A gente sabe que o primeiro milagre de Jesus em Cafarnaum foi numa casa que ele estava e abriram o telhado, o teto da casa, desceram um homem paralítico, 4 homens desceram paralítico. Jesus perdoou os pecados dele, curou ele e se espalhou na cidade. A fama de Jesus percorria, e quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, irmãos, eu sempre digo que nós crentes, independente se é pastor ou é membro da igreja, você tem a maior mensagem que alguém pode ouvir nesta geração. Você tem uma mensagem salvífica, você tem uma mensagem que pode salvar uma alma do inferno, você tem uma mensagem que pode restaurar um casamento, que pode ajudar o seu vizinho, que pode abençoar as finanças de uma pessoa. Você tem uma mensagem que os filósofos não têm, você tem uma mensagem que os homens intelectuais não têm, porque você tem a mensagem de Deus em você. Quem tem essa mensagem de Deus? E eu não vou exagerar, eu vou mostrar na Bíblia. Sabe por que você tem essa mensagem? Porque o dono da mensagem mora em você. A Bíblia diz em João 14, 25, se der para botar na tela eu agradeço. João 14, 23, perdão. Evangelho de João 14, 23, Jesus disse assim: se alguém me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Jesus mora dentro de você. Jesus literalmente mora dentro de você. A mulher do fluxo de sangue escuta falar de Jesus. E quando a mensagem entra, meu irmão, não tem ninguém que não corra atrás de Jesus. Não tem homem forte que Jesus não quebre ele. Não tem mulher difícil de se dobrar que Jesus não dobre ela com a palavra, porque o evangelho de Jesus é poderoso. A mulher planejou e disse: eu vou aonde Jesus está. Irmãos, essa mulher mudou o culto quando ela chegou aonde Jesus estava pregando. Jesus está pregando e ela teve uma ideia. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes. Vocês sabiam que havia uma profecia? Coloque para mim aí, por favor, Malaquias capítulo 4, apenas o versículo 2, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Havia uma profecia de Malaquias relacionada à mulher do fluxo de sangue. E há outras pessoas mais que eu vou mostrar para vocês. Olha o que é que o texto diz: todavia para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, e trará cura nas suas asas. Essa palavra asa é uma palavra que no hebraico
ela significa canap. Canap significa borda, orla, canto ou veste. Ou seja, na orla da veste de Jesus tinha cura. É por isso que esta mulher teve a ideia. Eu tenho certeza que o próprio Deus ajudou ela a entender que se ela tocasse na borda das vestes de Jesus, na orla das vestes, ela ficaria curada. Eu não estou falando aqui de uma mulher saudável, eu estou falando de uma mulher que está doente fisicamente, emocionalmente, religiosamente. Ela está com as emoções afetadas, mas ela disse: se eu tão somente for e tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Esta mulher, nós poderíamos dizer que ela é uma das heroínas da Bíblia, porque ela foi buscar a Jesus em um momento negro, em um momento que talvez muitos não fariam o que essa mulher fez. E de forma estratégica ela vai para o culto. E o texto diz em Lucas 8,44 que ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi por trás de Jesus. Talvez não tinham pessoas atrás de Jesus com a proporção maior das que estavam na frente querendo ouvi-lo. E quando ela toca nas vestes de Jesus, o culto muda. Pastor, tem certeza absoluta? O texto diz que Jesus parou, olhou em volta de si, e você sabe qual foi a pergunta dele? Quem foi que me tocou? O texto diz que os discípulos e Pedro se apresentou e disse: mestre, o senhor não está equivocado, a multidão te aperta e te oprime, o senhor está perguntando quem é que te tocou? Jesus disse: não. Eu sei que alguém me tocou diferente. Eu sei que aqui tem gente que veio porque eu multiplico pães e peixe. Aqui eu sei que tem gente curiosa, mas eu também sei que aqui tem gente que veio buscar, e quem veio buscar vai receber. A Bíblia diz que quem vem a Jesus, Ele não lança fora. Nós estamos vivendo uma geração de muitos milagres na igreja, porque os crentes descobriram que Deus continua sendo o mesmo de ontem, o de hoje e o de eternamente. E enquanto a igreja estiver na terra, vai ter milagre, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter restauração de famílias, porque a mensagem de Deus está na igreja. Aleluia. A mulher está tremendo, assustada e feliz ao mesmo tempo. Pastor, dá para ficar assustado e feliz? Dá. Tem milagre que você recebe de Deus, que você não acredita que Deus fez. Eu sei o que é isso. E aquela mulher se apresenta e diz: foi eu que te toquei. Eu estou falando aqui de uma mulher excluída da sociedade, de uma mulher que está literalmente no anonimato. E quando Jesus pergunta quem é que me tocou, ela insiste bastante, ou seja, ele insiste bastante, ela se apresenta, e Jesus faculta aquela mulher a oportunidade dela contar o seu milagre. E o texto diz que ela contou como lhe tocara e também como fora curada. As pessoas, pastor Joel, que estavam ali, direcionaram o olhar agora para a mulher. Gente que fazia tempo que não convidava ela para ir na casa. Gente que nem sabia que ela existia, mas está todo mundo lá. E agora está todo mundo olhando para ela, porque chega a hora que Deus tira do anonimato. Chega a hora que Deus começa a honrar. Eu sei o que Deus é capaz de fazer. Eu fui chamado para o ministério com 45 dias de crente. Um cara com 45 dias de crente não sabe nem segurar a Bíblia. E um irmão chegou para mim e disse: hoje você vai pregar na feira. E eu, como um bom nordestino, disse: vou. Eu era da igreja Deus Amor. O irmão disse: jejum logo aí uns dias. Ele me falou uns dias antes. E eu passei um bocado de dia jejuando, orando umas 2, 3 horas por dia. Fui pregar na feira. E eu descobri naqueles 45 dias que Deus tinha me chamado para pregar o evangelho. Com pouco tempo fui batizado nas águas. O pastor da igreja corajosamente me deu uma congregação para eu dirigir.
e comecei o ministério. E um dia eu estou cuidando de uma igreja lá no interior do interior. Só quem é nordestino sabe o que é interior do interior. Um lugar longe, sem recurso, difícil. Eu estava já casado, minha esposa estava comigo. E Deus usou uma irmã que carinhosamente eu chamava ela, ainda chamo de Zefinha. Eu andava no Uno, pastor Joel, era tão fraco que nem ar-condicionado tinha. Era tempo de guerra, mas nós estávamos fazendo a obra. Deus usou a irmã Zefinha dentro do carro e disse: pastor Erinaldo, nem pastor era, irmãos. Eu era cooperador na igreja chamada de auxiliar com ação pastoral. Eu dirigia o trabalho, mas na ideia deles a gente era pastor. E eu deixava, digo, amém, irmã. E daí sabe o que acontece? Ela disse: Deus está me dizendo que você vai pregar várias vezes no Gideão. Ela nem chamou Gideões. Irmãos, eu não tinha nem muita ideia sobre Gideões. Assistia as fitas, os DVD naquela época, há 20 e tantos anos atrás. E esse ano, quando o pastor Zilmar me ligou e disse: você vai pregar no Gideões, saiu o cartaz. Na verdade eu preguei 4 vezes, mas esse ano ela achou meu contato e mandou uma mensagem para mim e disse: Deus é fiel, né, pastor? A irmã Zefinha, pesada de língua, mas cheia da presença de Deus. Irmãos, quando Deus resolve apresentar alguém. E uma coisa, pastor, que eu vou contar aqui para o senhor de público. Quando eu cheguei ali, me sentei, eu disse esses tempos atrás para Deus, disse: Deus, eu quero pregar nas sedes das igrejas da Assembleia de Deus de Santa Catarina. Eu não tenho coragem de chegar para o meu pastor Zilmar e pedir, apesar de a gente ter um bom relacionamento, para mim é um pai, mas eu não gosto de chegar e pedir agenda, né? Assim, para estar pedindo em excesso. E eu disse para Deus: eu quero pregar nas sedes de Santa Catarina. E Deus foi abrindo as portas. Hoje eu recebi convite que vou pregar na sede de Sara, de Gravatá, aquela região de Tubarão, Forquilinha, para aquelas bandas ali, e outras igrejas mais que a gente foi. Deus trabalha quando nós entregamos a Ele, porque Deus cuida de cada um de nós. Então a mulher do fluxo de sangue dá o testemunho dela. Eu disse para vocês, quando eu subi aqui, que o seu milagre vai servir de inspiração. Por favor, coloque na tela aí, que eu achei foi bom esse negócio dessa tela, viu, pastor? Essa tela é muito boa. Coloque para mim aí 2 versículos que eu preciso. Mateus 14, 36. Eu quero que você leia comigo. Mateus 14, 36. Olha o resultado do milagre da mulher do fluxo de sangue. Mateus 14, 36 diz assim: suplicavam então a ele que pelo menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam ficaram plenamente sãos. Ficaram sabendo da história da mulher do fluxo de sangue, porque no dia que ela foi curada, o pessoal saíram comentando: ei, tem uma mulher que tocou na borda das vestes de Jesus e ficou curada. E saíram comentando. Coloca aí também o outro aí, por favor, para a gente concluir. Marcos 6,56, por favor. Marcos 6,56, que tem um assunto semelhante. O texto nos mostra com muita clareza que pessoas passaram a tocar nas vestes de Jesus. E onde quer que ele fosse ministrar, eu estou usando a King James, ela tem uma linguagem diferente. Em povoados, em cidades ou em campos, a população trazia os doentes para as praças e implorava-lhes que pelo menos deixasse tocar no seu manto, na orla do seu manto, e todos os que neles tocavam eram curados. O milagre da mulher do fluxo de sangue inspirou pessoas, incentivou pessoas. Sabe por que eu disse que tem milagre na sua vida que vai ser grande, que Deus vai usar o seu milagre para inspirar a pessoa? Porque está escrito no Salmo 105, verso 3, que nós precisamos fazer conhecidas entre os povos da terra os feitos do Senhor. O nosso Deus continua no comando da terra. O nosso Deus é maior do que as doenças ósseas. Talvez você está vivendo uma crise na sua saúde, tem problema no joelho, tem problema nos ossos, tem problema no fígado, nos rins. Nós vamos orar, e eu acredito em resposta de Deus para orações feitas pela igreja do Senhor. Eu não estou me referindo aqui
que eu sou o pregador que saio curando pessoas, mas eu tenho defendido essa mensagem do Evangelho, dizendo aonde eu passo, que Jesus continua curando, Jesus continua fazendo, porque o Evangelho ainda é o mesmo, a mesma mensagem da igreja primitiva, a mensagem que mudou Lutero há 507 anos, é a mesma mensagem que a igreja do Senhor está pregando e está vivendo nessa geração. A minha pergunta para você nessa noite é: você veio aqui para tocar nele? Pastor, eu não estou vendo Jesus, nem eu, mas nós temos uma profecia bíblica. Jesus disse para Tomé, Tomé coloca o dedo aqui no lugar do escravo, Tomé colocou e disse: ah, Senhor meu, Deus meu, é o Senhor mesmo. Aí Jesus falou uma profecia que eu tomo posse para a minha vida, desde a época que eu li, que eu abracei essa mensagem. Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que nunca me viram, mas hão de crer em mim pela minha palavra. Nós somos essa geração. A gente nunca viu ele da forma que a mulher do fluxo de sangue viu, da forma que outras pessoas viram, mas nós temos certeza que a palavra dele é fiel, nós temos certeza que ele está conosco, nós temos certeza que ele continua trabalhando. E como é que eu toco em Jesus? Pode tocar com a sua fé, com a sua adoração, com a sua devoção, com a sua entrega. Há possibilidade sim de tocar nele com a sua fé. E eu tenho uma notícia do céu para dar para essa igreja nessa noite: Jesus está no culto aqui conosco, ainda que não estejamos lhe vendo, Ele está, porque é promessa. Enquanto a igreja estiver na terra, a presença de Jesus vai cercar a igreja, vai estar no centro da igreja, vai estar fazendo coisas extraordinárias na igreja. Você está aqui não é por causa desse templo suntuoso, você está aqui porque você aprendeu a amar Jesus, e você sabe que Jesus está nesse lugar. Vou pedir permissão ao pastor para orar. Posso orar, pastor? Por favor, fique em pé. Eu quero fazer uma oração por quem está precisando de um milagre. Isso aqui não é jargão de pregador, não. Eu sei que todo mundo precisa de um milagre, mas tem dia que você não está para ir na frente da igreja receber oração, mas tem dia que você está só esperando o pregador lhe chamar, porque você sabe que aquele é o dia que Deus vai fazer. Eu queria chamar aqui na frente, o pastor me deu permissão para orar por você, que entendeu essa mensagem, e você entende que Jesus vai tocar em você, ou você vai tocar nele, vai ter um milagre nos seus ossos, no seu coração, nas suas finanças, alguma coisa Deus vai fazer em você aqui nessa noite. Você acredita nisso? Então vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Venha para frente. Se o trovão e o mar se erguendo, agora ficou bom, hein? Sobre a tempestade eu vou. Venha, Deus tem resposta para aquele problema. Tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me, cobre-me com tuas mãos, Com tua a boa mão de Deus está sobre o seu casamento, sobre as finanças, sobre o seu ministério. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, nós já vamos orar. Sobre a tempestade Eu voarei, sobre as águas tu também és rei. descansarei, pois sei que
Deus, aqui estão essas pessoas na frente deste altar, os que estão aqui no altar, os que estão na nave da igreja, são os teus filhos, os teus servos, meu Deus, que estão nesta campanha com uma temática tão profética. Deus, eu tenho certeza que haverá resposta do céu. Comece a tocar nos ossos desta pessoa. O Senhor conhece os 206 ossos do corpo desta pessoa. Coloque uma unção de cura nas mãos dos pastores que estão colocando as mãos sobre os enfermos. E eu creio no poder do nome de Jesus para fazer milagres sobre esta pessoa. Vai curando a insuficiência cardíaca. Vai, meu Deus, controlando os batimentos cardíacos desta pessoa. Vai arrancando a doença do sangue, nos nervos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que venha a resposta do céu, que venha a resposta nas finanças desta pessoa, que o dono desta empresa seja tocado pelo Senhor, que este lojista que está neste culto seja abençoado por ti. Derrame a tua bênção sobre esta igreja, derrame o teu milagre sobre o teu povo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade,